Se a história oficial estivesse certa, essas 4 descobertas simplesmente não existiriam. Descobertas reais começaram a destruir essa linha do tempo. Vou te mostrar 4 descobertas anunciadas em 2025 que obrigam os historiadores a mudar tudo o que aprendemos na escola. Seja bem-vindo ao História Proibida. Já deixa aquele like e se inscreve no canal. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Em julho de 2024, algo silencioso, mas profundamente perturbador, foi publicado na revista Nature. O que estava ali tinha potencial para reorganizar toda a linha do tempo da mente humana. Na ilha de Sulawesi, na Indonésia, dentro de uma caverna chamada Leang Karampuang, arqueólogos encontraram algo que simplesmente não deveria existir segundo a história oficial. Uma pintura rupestre, mas não uma pintura qualquer. Não era apenas um animal isolado. Não eram marcas abstratas ou rabiscos sem sentido. Era uma cena narrativa completa. Vários seres humanos organizados em grupo, cercando e caçando um grande animal. Eles empunham lanças, atuam em conjunto, demonstram coordenação, planejamento e estratégia. Aquilo não é só arte, é história contada em imagem. E então veio a parte que fez os próprios cientistas pararem. A datação. Usando o método urânio-tório, aplicado diretamente sobre os minerais que se formaram por cima da pintura, ou seja, uma data mínima, não uma estimativa vaga. O resultado foi claro. No mínimo, 51.200 anos de idade. Esse número não é apenas antigo, ele é incômodo. Até pouco tempo atrás, a história oficial afirmava que a arte figurativa complexa, com narrativa e simbolismo avançado, só teria surgido por volta de 30.000 anos atrás, principalmente na Europa, em cavernas como Lascaux e Chauvet. Sulawesi empurra essa capacidade humana mais de 20.000 anos para trás. Isso muda tudo. Porque se humanos já eram capazes de criar narrativas visuais complexas há mais de 51.000 anos, então eles já possuíam pensamento simbólico avançado, consciência coletiva, capacidade de abstração, noção de passado e futuro e, provavelmente, tradição cultural. Isso não é comportamento primitivo. Isso é mente moderna. Agora pense no que isso implica. Enquanto a maior parte da história que aprendemos descreve esses humanos antigos como simples caçadores instintivos, quase animais, eles estavam contando histórias, registrando eventos, talvez ensinando estratégias, talvez transmitindo valores. E se essa pintura sobreviveu por acaso, quantas outras não existiram? Quantas histórias foram pintadas em cavernas que desmoronaram? Quantos conhecimentos foram transmitidos oralmente e nunca registrados? Quantas culturas inteiras floresceram e desapareceram sem deixar quase vestígios? A pergunta já não é mais quando a inteligência humana surgiu. Ela claramente já estava lá. A pergunta agora é outra. Que tipo de cultura existia há mais de 51.000 anos? E quanto do nosso passado simplesmente se perdeu no tempo? E talvez estejamos apenas começando a perceber o quão antigos e quão complexos sempre fomos. Göbekli Tepe, na Turquia, já era um problema sério para a história oficial. Mas foi em 2025 o enigma ficou ainda maior. Arqueólogos anunciaram a descoberta de um novo rosto humano esculpido, integrado diretamente à estrutura do templo. Não é um símbolo vago. Não é uma forma abstrata que pode ser interpretada de 1000 maneiras. É um rosto claro, intencional, expressivo e de grande porte. Alguém o esculpiu para ser visto, para ser reconhecido, talvez até reverenciado. Segundo a narrativa clássica, naquela época, os humanos ainda eram apenas caçadores-coletores simples, vagando sem assentamentos permanentes, sem hierarquia social complexa, sem religião estruturada. Mas Göbekli Tepe apresenta outra realidade. Ali encontramos arquitetura monumental, com pilares de até 20 toneladas perfeitamente talhados e posicionados.
Encontramos arte figurativa avançada, com animais, símbolos e agora rostos humanos. E encontramos fortes indícios de religião organizada, rituais, espaços cerimoniais e uma clara intenção simbólica. Tudo isso antes da agricultura consolidada. A história tradicional diz que primeiro veio a agricultura, depois os assentamentos, depois a religião, depois os templos. Göbekli Tepe inverte essa ordem. Ali parece que a religião veio antes da agricultura, que o desejo de reunir pessoas em torno de um centro sagrado pode ter sido o que levou à domesticação de plantas, e não o contrário. Ou pior, talvez essas pessoas já possuíssem conhecimento avançado, herdado de um passado ainda mais antigo. Um passado que não deixou cidades de pedra, que não deixou escrita, mas deixou ideias. Göbekli Tepe não foi destruído por inimigos. Ele foi intencionalmente enterrado. Talvez a civilização não tenha começado onde nos disseram. Talvez não tenha começado uma única vez. Talvez ela tenha surgido e sido interrompida. Em outubro de 2024, algo extraordinário veio a público. Pesquisadores divulgaram os resultados de levantamentos feitos com tecnologia LIDAR na região de Campeche, no México, uma área coberta por selva densa, praticamente impenetrável a olho nu. O LIDAR funciona como um tipo de visão proibida. Ele dispara pulsos de laser capazes de atravessar a vegetação e revelar o que está escondido abaixo dela. Não imagina. Não interpreta. Ele mostra. E o que apareceu ali foi algo que ninguém esperava em tal escala. Sob a floresta, surgiu o traçado de uma civilização inteira. Mais de 6.400 estruturas foram identificadas. Pirâmides monumentais, praças cerimoniais, estradas elevadas conectando centros distantes, canais complexos de controle de água, muralhas defensivas indicando planejamento militar. Nada disso pertence a uma vila isolada. Essas construções datam do período da civilização maia, entre aproximadamente 250 e 900 depois de Cristo. Ou seja, elas sempre estiveram ali. Por décadas, aprendemos que os maias viviam em pequenos centros urbanos separados, envoltos por floresta quase intocada. Cidades brilhantes, sim, mas isoladas, limitadas, fragmentadas. Campeche destrói essa imagem. O que existia ali era uma rede urbana gigantesca, interligada, altamente planejada, exigindo administração central, engenharia avançada e uma organização social muito mais complexa do que se imaginava. Aquilo não é apenas uma cidade perdida, é um sistema urbano completo, escondido à vista de todos por séculos. Se milhares de estruturas puderam permanecer invisíveis sob a selva até 2024, quantas outras ainda estão lá? Talvez a chamada Selva Virgem não seja tão virgem assim. Talvez ela seja um arquivo histórico enterrado, cobrindo estradas, templos e casas onde pessoas viveram, pensaram, governaram e desapareceram. E talvez o maior erro da arqueologia por séculos tenha sido acreditar que se não vemos algo, então nunca existiu. A tecnologia está começando a rasgar o véu. E quanto mais ela avança, mais fica claro que a história humana não está perdida. Ela está apenas escondida, esperando para ser revelada. White Sands, Novo México. Um lugar que hoje parece vazio, silencioso, quase esquecido. Mas sob aquela areia branca, algo estava esperando para ser visto. No início de 2025, cientistas confirmaram novamente, com métodos independentes e revisão rigorosa, a datação de pegadas humanas fossilizadas encontradas ali anos antes. Essas pegadas têm entre 21.000 e 23.000 anos. Ele quebra a linha do tempo ensinada por décadas. Durante muito tempo, a história oficial afirmou que os primeiros humanos chegaram às Américas há cerca de 13.000 anos, atravessando uma ponte de terra no final da última era do gelo. Todo o modelo migratório foi construído em cima disso.
As pegadas não mostram um único indivíduo perdido. Não mostram um explorador ocasional. Elas mostram adultos e crianças. Mostram pessoas caminhando juntas, algumas carregando peso nos braços, outras atravessando terrenos alagados, deixando marcas profundas na lama antiga. Há passos que se repetem, trajetos que fazem sentido, padrões de movimento que indicam vida cotidiana, não sobrevivência desesperada. Ou seja, essas pessoas viviam ali. Não estavam apenas passando. Não estavam descobrindo o continente. Elas já conheciam o terreno. Isso empurra a presença humana nas Américas quase 10 mil anos para trás. Como chegaram até ali tão cedo? Por qual rota? Quantas ondas migratórias existiram antes da que conhecemos? Quantas outras evidências desapareceram com o tempo? Pegadas são frágeis. Só sobrevivem em condições extremamente raras. Se essas resistiram por mais de 20 mil anos, quantas outras foram apagadas pelo vento, pela água, pelo gelo? Um lembrete de que a história humana não é uma narrativa simples e linear. É uma colcha de retalhos incompleta, cheia de lacunas. Essas pessoas caminharam ali, criaram filhos, carregaram objetos, deixaram marcas na lama. E por quase 23 mil anos, nós não sabíamos que elas existiram. Humanos mais antigos, mais inteligentes e organizados. A história oficial não está necessariamente mentindo. Ou está? Comenta aqui embaixo qual dessas descobertas mais te deixou pensativo e comente um mistério, história ou objeto que te intriga. Talvez eu comente sobre isso no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho todos os dias, vídeos novos desvendando a história que escondem de você.